Pai Senhor, meu irmão, tudo bem? Boa tarde. Deus abençoe, Fabrício. Parabéns pelo culto lá, foi benção, hein? Meus irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui compartilhar com vocês um estudo muito importante a respeito do Evangelho. O que é o Evangelho? Eu creio que se for perguntar isso para muitas pessoas, elas não sabem o que é Evangelho. Se for perguntar para algumas pessoas o significado, a importância, o porquê, muitos não sabem o que é o Evangelho. Então eu resolvi gravar esse vídeo e compartilhar com os irmãos a respeito do Evangelho de Cristo. Amém? Eu creio que é muito importante você saber, você guardar isso aqui, fará toda a diferença na sua vida como cristão, porque é o princípio do cristão saber o que significa o Evangelho. A definição da palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Então, a definição da palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. A sua origem vem do grego, que significa euangelion. O que é Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da parte de Deus, em primeiro lugar, de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus criou Adão sem pecado e capaz de governar uma criação boa. Depois que Adão se apartou de Deus, ele levou toda a nossa raça a cair com ele em uma culpa. Miséria, ruína eterna. Capítulo 3 relata isso, mas Deus, em seu grande amor, por nós, rebeldes, a partir daí então, completamente inadequados para ele, enviou um Adão melhor, o qual viveu a vida perfeita. Nunca vivemos e morreu a morte culpada, que não queremos morrer. O Evangelho é a mensagem de boas notícias trazida por Cristo. E por que a necessidade do Evangelho? Antes de falarmos sobre a obra do Evangelho, precisamos conhecer a condição humana. E quando você passa a conhecer a condição humana, você passa a entender que antes de vir as boas novas de Cristo, recebemos péssimas notícias. Quais são essas péssimas notícias? O Evangelho, apesar de ser boas notícias, há pelo menos 5 verdades que começam com péssimas notícias, que todo homem precisa saber. A primeira coisa, todos nós quebramos a lei de Deus. Então, ao você conhecer o Evangelho, você precisa saber que todos nós quebramos a lei de Deus, ou seja, as ordenanças de Deus. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque o dia que comer dela, certamente morrerás. Foi isso que o Senhor ordenou
Adão e Eva. Então eles quebraram a lei no Éden, quebraram o princípio lá no jardim, comendo daquilo que Deus falou que não era para comer. Então, ao você ter a ciência do que é o Evangelho, você vai saber que todos nós quebramos a lei de Deus. Em Romanos 3, verso 9, diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Então, a Bíblia nos relata que antes de Cristo, todos nós estávamos debaixo do pecado. Segunda coisa, não há um homem justo. Romanos 3, verso 10 diz, como está escrito, não há um justo, nem sequer um justo na terra. Então a segunda notícia é que não há um homem justo, nem sequer um homem justo. Não há nenhum homem que possa declarar que é justo diante de Deus, ou seja, que nunca cometeu um só pecado. Isso aqui é interessante porque uma certa feita eles pegaram uma mulher num ato de adultério, e essa situação foi porque eles queriam encurralar Cristo, queriam encurralar Jesus. E querendo encurralar Jesus, criar uma trama, uma armadilha para fazer com que Jesus caísse contradições em seu próprio princípio, eles pegam a mulher no ato de adultério e falam, pegamos essa mulher no ato de adultério, segundo a lei mosaica, ela tem que morrer apedrejada. E aí eles querem pegar Jesus. Se Jesus fala que ela tem que morrer apedrejada, eles iam condenar Jesus porque, sendo judeu, estava permitindo matar. E se Jesus fala que não pode matar, eles iam falar que Jesus estava cobertando o pecado dela. Por isso que Cristo fala, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E aí eles não cometem aquele juízo, porque todos nós somos pecadores. É o que está dizendo aqui, que todos nós cometemos pecado, segundo Adão. Terceira notícia, o homem não pode salvar a si mesmo. Nenhum homem é capaz de salvar a si mesmo. Em Atos capítulo 4, verso 12, vai nos deixar essa referência. Isso aqui é muito importante você saber, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então a Bíblia nos dá o respaldo aqui, que nenhum homem é capaz de salvar a si mesmo. Não importa o que o homem faça, seja por atos, por bondade, atos de justiça social, ou quanto ele possui riqueza nesse mundo, isso não é o suficiente para salvá-los da ira vindoura. Quarta notícia, nossa natureza, ela é pecaminosa. Todo que nasce em pecado é tido como inimigo de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quinta notícia que vai dar para nós aqui. Todos os homens nascem afastados de Deus. Todo ser humano que nasce, ele nasce afastado de Deus. Todos nascemos longe da presença de Deus, intimidade, conhecimento, nesse sentido, cegos para qualquer conhecimento a respeito de Deus. Então todo mundo que nasce, ele nasce afastado de Deus. Então, diante dessas verdades, diante desse estudo que eu estou compartilhando com vocês, vamos ficar claro que, diante dessas verdades, ficamos claro que, primeiro, o homem, por
natureza é mau. Isso aqui é muito interessante a gente saber. Todo homem, por sua natureza, ele é mau. Eu vou compartilhar um versículo com os irmãos que nos dá respaldo dessa fala, dessa declaração. Salmo 51, versículo 5, diz assim: E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando as pessoas falam assim, vós sois filho do pecado, todos nós éramos pecadores. A Bíblia está nos dando relato que por causa de Adão, todos nós herdamos a culpa de Adão. Segundo, o homem é incapaz, de algum modo, por meio, conquistar a salvação. Um exemplo, dinheiro, bondade, justiça. A salvação não é conquistada por recursos humanos. Chega uma época que Martinho Lutero ele vai combater o catolicismo, porque as pessoas achavam que salvação poderia ser comprada. E aí ele vai combater contra isso. Terceira notícia: o homem natural está terrivelmente destinado ao inferno. Todo aquele que não reconhecer o sacrifício de Cristo, todo aquele que rejeitar o que Jesus fez por nós, está automaticamente condenado à morte, condenado ao inferno. João 3,16 ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele crê. Aqui há uma observação e há uma ordem. Tem que crer. Quem não crê não será salvo. Assim, quando a ordem do batismo, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê em Deus não tem como ter salvação, porque não crê no sacrifício da cruz. Diz assim, Lucas 13, verso 3. Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, se não arrepender, vai perecer. Se não tiver um arrependimento, vão perecer. Então vamos lá. Agora vamos partir para as boas notícias. Sabemos aqui, no começo desse estudo, que antes de vir a boa notícia, recebemos 5 princípios de notícias ruins por causa de Adão e Eva. Herdamos de Adão e Eva. Agora vamos receber as boas notícias. Para dar fim à nossa maldição e condenação eterna, Jesus assumiu para si o que pesava para nós. Tudo aquilo que estava sobre nós veio sobre ele. A culpa, o pecado, o peso, a condenação. Então vamos estar compartilhando agora as boas notícias. Como a boa notícia se manifestou? Abaixa um pouquinho. Como a boa notícia se manifestou? Primeiro, através da vida e da obra de Jesus. A boa notícia se manifesta através da vida, da obra de Jesus. Então vamos lá. Deus envia o seu único filho. Foi o que eu falei para vocês. João 3,16. Deus enviou o seu único filho. Segundo, para pregar as boas novas do reino de Deus. Está em Lucas 19, verso 10. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Terceiro, Cristo veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32 ele fala, não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O convite de Jesus inclui 5 passos. Isso aqui é muito forte. Toda pessoa que recebe o convite de Jesus está incluído 5 passos. Quando Jesus convida alguém,
quando a pessoa aceita o convite de Cristo, ela passa a receber 5 orientações. Qual é a primeira? Negue-se a si mesmo. Segundo, toma a tua cruz. Terceiro, siga-me. Quarto, perca a sua vida por causa de Cristo e de seu evangelho. 5, não envergonhe-se de Jesus. Para morrer em nosso lugar. Por que em nosso lugar? No Antigo Testamento, cada violação da lei, cada violação da lei de Deus era requerido um sacrifício substitutivo. Um animal imaculado era abatido e oferecido a Deus no nosso lugar, daquele que havia violado seu mandamento. Um exemplo, quando eu cometesse um pecado, eu pegava um animalzinho, sem defeito, sem mácula, sem mancha, apresentava ao sacerdote e aquele animal pagava a minha dívida. Então o sangue do animal representava a vida do sacrifício, a repugnância do pecado e apontava para Cristo. Então toda vez que o animalzinho estava morrendo, ele não estava morrendo no meu lugar, ele não estava pagando a minha dívida. Então assim era feito o sacrifício após o pecado de alguém para arrependimento. Então vamos lá. É importante lembrar aqui que o sangue de animais era ineficazes. Segundo, o sacrifício de animal era apenas uma sombra do que havia de vir. Foi o que eu expliquei para vocês. O sangue, o sacrifício do animalzinho, estava apontando para o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Terceiro, só podia pagar nossa dívida eterna com Deus um substituto perfeito, que é Cristo Jesus. Só Jesus era o substituto perfeito da nossa dívida. Só Ele poderia pagar nossa dívida. Eu costumo dizer que antes de Deus dizer, haja luz, Ele já tinha dito, haja cruz. Presta atenção nesse estudo aqui que é muito importante. Isso aqui é um estudo, eu não estou pregando, é um estudo. Antes de Jesus dizer, antes de Deus dizer, o Pai dizer, haja luz, Ele já tinha dito, haja cruz. O diabo, ele por um momento acha que estava vencendo, mas mal ele sabia que ele só estava cumprindo o repertório. Já estava escrito. O Cordeiro já estava crucificado antes da fundação do mundo, antes do Éden existir, antes de Adão existir. Cristo já estava crucificado. Então vamos lá. A reconciliação. A palavra reconciliar vem da palavra latina, que significa reconciliare. A palavra re, de novo, mas reconciliare significa reunir. Então significa reunir novamente, unir mais uma vez, fazer de acordo, tornar favorável ou receptivo, restaurar. Isso aqui é muito forte. Restaurar a amizade ou a harmonia. Quando Adão peca, talvez o inimigo pensa, o meu plano deu certo. Quando Adão e Eva pecam, talvez o diabo ri e fala, consegui. Agora o homem, ele vive separado de Deus. Por mais que o homem viva uma vida santa, ele está separado de Deus. Por isso que havia o véu do templo. Não é qualquer um que podia se chegar. Era uma separação entre o homem e Deus, aquele véu. Por isso que quando Cristo morre, a separação acaba. Então, quando o homem peca, há uma separação. Mas a palavra reconciliar significa restaurar a amizade ou a harmonia. É Deus falando. Aquilo que eu tinha com Adão, lá no Éden, eu estou reconciliando. Eu estou restituindo e reconstruindo
A amizade que um dia Satanás quebrou. Hoje não somos mais conhecidos como os inimigos de Deus, mas somos conhecidos como amigos de Deus, filhos de Deus. Isso aqui é muito forte. Então, vamos lá. A justificação. Ser legalmente declarado justo diante de Deus. O uso da Bíblia, da palavra de Deus, justificar, indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. Significa que ele declara que nós não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados do presente ou do passado e do futuro. Nós tornamos justo quando cremos em Cristo e no sacrifício. Aí eu vou ler para os irmãos aqui no livro de Romanos, capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso sim foi imputado como justiça. Então aprendemos aqui que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne nem segundo o conselho dos ímpios. Então nós se tornamos justos a partir do momento que cremos em Jesus. A adoção é um ato de Deus por meio da qual ele nos faz membro da sua família. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Primeira João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que crerem no seu nome. A adoção nos dá o direito de ter relacionamento íntimo com o Pai, mediante a oração, e de nos referirmos com Ele como Pai. Já não somos mais escravos, porém filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim para nós: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem... Não, verso 6 diz assim, ó, capítulo 6, verso 7, diz assim: não erreis, Deus não deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, também se fará. Porque o que semeia de sua carne é da carne, se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então aprendemos que chegou uma época em que o sacrifício feito pelo animalzinho não era mais o suficiente.
já não conseguia mais pagar a dívida do pecado do ser humano. Mas, pelo sacrifício de Cristo, todos nós fomos libertos do jugo do pecado e da escravidão. Através do sacrifício de Cristo, nossos pecados foram perdoados. Então, toda vez que uma pessoa perguntar o que é o Evangelho, você vai entender que o Evangelho traz para nós algumas notícias. Todos nós quebramos a lei. O homem não podia salvar a si mesmo. Aprendemos que nossa natureza é pecaminosa, que todo homem nasce afastado de Deus. Percebemos que nossa natureza ela é má. Todo homem é incapaz de conquistar a salvação por dinheiro ou por mérito próprio. Sabemos que a nossa natureza carnal está destinada automaticamente ao inferno. E aí a gente vamos para as boas notícias. Qual é a boa notícia? É que através da vida de Jesus, Deus envia seu único Filho para nos salvar, para pregar as boas novas. Pois o Filho do Homem veio buscar e achar o que estava perdido, chamar os pecadores ao arrependimento. E toda pessoa que recebe o convite de Jesus, ela tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Cristo. Ela tem que perder a sua vida por amor a Cristo. Aquele que perder a sua vida por a mim, achá-la. E toda pessoa que servir a Deus, ela não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo, não pode ter vergonha. E aqui a gente sabemos que o sangue do animal era ineficaz, o sacrifício do animal era apenas um símbolo daquilo que haveria de vir, que era Cristo, como os profetas haviam profetizado. Só podia pagar nossa dívida eterna com Deus um substituto perfeito, que foi Cristo. Assim como diz a palavra do Senhor, Paulo fala, todos pecaram. Mas assim como veio o primeiro Adão, pecou, mas o segundo Adão foi perfeito. Cristo nos adotou, somos adotados por Deus, adotados pelo Pai. Então, entendemos que o Evangelho traz boas notícias, porque Deus ele nos amou, pagou nossa dívida, nos resgatou, nos tirou das trevas e nos levará para Ele com a eternidade junto com o Pai. Então o Evangelho é isso, é você saber a sua natureza, o que Adão fez, o que o homem fez, qual era a nossa condição e para a condição que ele nos levou. Então quando você se batiza, quando aceita Jesus, você vai entender que você está morrendo com Cristo, mas também quando você volta às águas, você está ressuscitando com Cristo, você está reconhecendo o sacrifício da cruz, os benefícios da cruz. Você está entendendo que Evangelho é renúncia, Evangelho é confronto, Evangelho é guerra, é negar a si mesmo, as próprias vontades. Mas sabemos que aquele que perseverar até o fim será dado uma coroa de justiça. Então vai valer a pena. Amém? Esse é estudo e que você possa compartilhar, você possa anotar aí e vai ser bênção. Fica uma paz do Senhor.